Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio da nossa série de aulas sobre histórias em quadrinhos. Neste vídeo, vamos focar em um elemento fundamental, o letreiramento. Eu sou Misraele e, juntamente com Jorge, vamos explorar a importância desse aspecto essencial na construção de uma narrativa sequencial. Prepare-se, pois iremos mergulhar no universo das histórias em quadrinhos e descobrir como o letreiramento contribui para uma narrativa mais rica e envolvente. Vamos lá? A combinação de imagens e palavras para narrar histórias ou dramatizar ideias é conhecida como arte sequencial. Esse conceito, introduzido por William Irving Eisner em seu livro Comics and Sequential Arts, publicado em 1985, refere-se a uma forma de expressão visual que utiliza uma sequência de imagens organizadas de maneira lógica para transmitir um significado ou contar uma história. Segundo Eisner, a arte sequencial se configura tanto como uma forma artística quanto literária, sendo um meio híbrido que une o poder evocativo das imagens ao poder narrativo do texto. Sob essa perspectiva, a arte sequencial se manifesta em diversas formas, como histórias em quadrinhos, graphic novels, tiras cômicas, storyboards, entre outros formatos visuais. As narrativas sequenciais possuem uma característica essencial: a tritura harmoniosa dos elementos visuais e textuais na página. Como aponta Carneiro, o visual e o textual se entrelaçam e estabelecem uma dialética que promove uma leitura dinâmica e interativa, em que o olhar do leitor oscila entre imagem e texto, criando um efeito de leitura por ricochete. Essa interação contínua entre os elementos é fundamental para a compreensão dos conceitos chaves nas HQs e de outras formas de arte sequencial. Portanto, para entender plenamente essa forma de expressão, é essencial examinar detalhadamente os componentes visuais e textuais que a constituem, bem como a maneira como eles se relacionam na construção da narrativa. As histórias em quadrinhos utilizam uma multiplicidade de elementos que desempenham papéis fundamentais na construção da narrativa, contribuindo diretamente para a compreensão do enredo e enriquecendo a experiência interpretativa do leitor. Esses elementos criam uma linguagem única e dinâmica, característica das HQs, que vai além do texto escrito e envolve o leitor de maneira visual e intuitiva. A forma como a história é apresentada, a organização dos elementos na página e a interação entre imagens e palavras, tudo isso colabora para guiar o leitor, determinar o ritmo da narrativa e permitir uma imersão mais profunda da trama. Assim, a estrutura das HQs possibilita uma narrativa rica em significados que estimula a interpretação ativa e a reflexão sobre o que é contado. Nelas se incluem os painéis, os balões de fala, de som ou de pensamento, a emanata, a splash page, as linhas cinéticas e então o letreiramento. E estes elementos serão definitivos e serão explicados a seguir. Cada elemento visual é cuidadosamente pensado para construir e enriquecer a narrativa. As HQs são uma forma de arte que vai muito além da combinação de texto e imagem. Elas utilizam uma multiplicidade de componentes que contribuem diretamente para a compreensão da história e para a forma como o leitor interage com ela. Comecemos pelos painéis. Esses quadros individuais organizam a narrativa, guiando nosso olhar e influenciando nossa interpretação. Os painéis são essenciais para a estruturação do enredo, determinando o ritmo da leitura e a maneira como absorvemos a história. A disposição dos painéis pode revelar muito sobre a interação do autor e o impacto emocional que ele deseja criar. Os balões, por sua vez, são mais do que simples containers de diálogo. Eles são elementos gráficos que dão vida às palavras, transmitindo não só o que os personagens dizem, mas também como dizem. Os balões de fala, som e pensamento adicionam camadas de significado, enriquecendo a experiência de leitura.
Eles nos permitem ouvir o que está sendo dito, captar a intensidade das emoções e até mesmo entrar na mente dos personagens. As emanatas, aquelas pequenas marcas gráficas que muitas vezes passam despercebidas, têm um papel crucial na narrativa das HQs. Elas expressam emoções, estados mentais e até ações dos personagens. Uma gota de suor, uma linha de movimento ou um sinal de pontuação pode amplificar nossa compreensão emocional da história, adicionando profundidade psicológica ao enredo. Agora, imagine uma cena tão impactante que ela precisa ocupar uma página inteira ou até duas. Essa é a função da splash page. Com sua monumentalidade, a splash page destaca momentos épicos, prendendo a atenção do leitor e enfatizando a importância daquele evento. Ela é um recurso gráfico que nos faz pausar e absorver completamente a cena que temos diante de nós. As linhas cinéticas são outro elemento fascinante. Elas indicam movimento e velocidade, dando vida e dinamismo à narrativa. Essas linhas fazem com que a ação salte da página, conferindo fluidez e urgência às histórias. Por fim, o letreiramento, que vai além da simples escolha de palavras, é um elemento fundamental para a transmissão de significados e emoções. A forma como o texto é apresentado, o estilo, a tipologia, a disposição contribui para a construção da atmosfera e para a imersão total da narrativa. Cada um desses elementos, painéis, balões, emanatas, splash pages, linhas cinéticas e letreiramento, trabalham em harmonia para criar uma experiência de leitura única. As histórias em quadrinhos são uma forma de arte poderosa, capaz de contar histórias de maneiras que nos envolvem profundamente, nos emocionam e nos fazem refletir. O letreiramento direciona as perspectivas narrativas e contextualiza as ações, desempenhando um papel crucial na construção da narrativa visual e textual. Mais do que meras palavras, o letreiramento envolve a estilização das palavras, o posicionamento estratégico e o uso criativo de balões e onomatopeias, elementos que facilitam a compreensão da história e adicionam nuances emocionais, enriquecendo assim a experiência do leitor. A compreensão das HQs emerge das interações entre os elementos visuais e linguísticos. Assis observa que o letreiramento inclui o uso de tipografias específicas, onde a fusão entre palavras e imagens cria uma simbiose em que a imagem não apenas ilustre, mas também emite sons, diálogos e conexões textuais. Eisner observa que as legendas representam a voz onisciente que narra a trama, servindo como uma verdadeira extensão da história. As legendas são fundamentais, desempenhando diversas funções, como orientar o leitor no tempo e no espaço, indicar sutilezas nos eventos e transmitir sentimentos ou pensamento dos personagens. Essa orientação visual é vital para guiar o leitor pela narrativa de maneira fluida e envolvente. Além disso, o letreiramento abrange a transformação visual das letras para comunicar mais do que o simples significado das palavras. Silva destaca que diversos quadrinistas exploram as formas das letras como um instrumento para comunicar informações adicionais. O negrito, por exemplo, é utilizado para destacar palavras ou frases específicas, enquanto o negrito itálico se tornou a escolha padrão para indicar ênfase nos diálogos, criando um destaque sutil e natural que chama a atenção do leitor sem destoar do estilo geral da narrativa gráfica. As onomatopeias são outro componente fundamental do letreiramento, permitindo a visualização direta de sons e emoções. Meirelles ressalta que é quase impossível desassociar as onomatopeias das HQs, já que elas acompanham e intensificam a ação, conferindo-lhe maior atenção. As onomatopeias, frequentemente escritas em letras maiúsculas, têm o seu tamanho e forma visual adaptados para refletir a intensidade e a duração dos sons conforme o momento em que ocorre a narrativa.
O letreiramento também abrange diferentes tipos de legendas, como cada uma com funções e características diferentes. Conforme Piegos, legendas de localização e tempo situam o leitor no espaço e no tempo da história, enquanto legendas de monólogos internos substituem os balões de pensamento, oferecendo uma visão direta dos sentimentos e pensamentos dos personagens. As legendas faladas, por sua vez, representam a fala de um personagem fora do campo de visão, enquanto as legendas editoriais introduzem a voz do escritor ou do editor dentro da narrativa, oferecendo comentários ou informações adicionais que enriquecem a compreensão do leitor. Essas práticas de letreiramento demonstram como o texto e a imagem nas HQs não operam de forma isolada, mas em diálogo constante, onde cada elemento contribui para a construção da narrativa e para a imersão do leitor. Portanto, podemos afirmar que o letreiramento é um componente vital da narrativa das HQs, desempenhando um papel essencial na criação de uma conexão visual e emocional entre o texto e a imagem, e elevando a experiência do leitor a um novo patamar de envolvimento e compreensão. Para compreender melhor o uso do letreiramento, nos próximos slides serão apresentadas algumas análises empregadas nas histórias em quadrinhos de Thor, 1996, The Pervert, de 2018, e Sabrina the Teenage Witch, The Magic Within, de 2013, evidenciando o efeito visual que este recurso proporciona para a composição das narrativas. A história em quadrinho Thor, da editora Marvel, mergulha na narrativa épica da luta entre Thor, o deus nórdico do trovão, e seu adversário, que não é outro senão o destino personificado na imponente figura da Serpente Mundial. Neste confronto de proporções mitológicas, enquanto Ragnarok, o fim dos tempos na mitologia nórdica, se aproxima da Terra, Thor é confrontado com uma batalha que vai além dos limites do tempo e do espaço. A história em quadrinhos Thor, no volume 38, apresenta um embate decisivo entre Thor e Jormungand. A figura acima possui um dragão destacado devido à sua grande dimensão, com ênfase na sua boca aberta e dentes afiados. Além disso, pode-se notar onomatopeias que desempenham um papel central na transmissão do impacto na cena. As onomatopeias, como vocês podem ver na figura, dominam a parte superior da imagem. Segundo Eisner, as onomatopeias são cruciais para as narrativas sequenciais, pois transmitem sons de maneira visual. As palavras são estilizadas em fontes grandes e com cores vibrantes, contrastando com o fundo e os elementos visuais da cena. O uso de cores distintas, branco e rosa, para Aang, e a disposição irregular das letras sugerem um som estridente e poderoso, refletindo o rugido do dragão e a violência do ataque. As letras são desenhadas de forma a transmitir o movimento e som. A combinação de negrito e contornos irregulares indica a intensidade e a reverberação dos sons produzidos na batalha. Além disso, o uso de linhas cinéticas ao redor das onomatopeias, conforme descritos por Forceville, enfatiza o movimento e a energia da cena, contribuindo para uma maior imersão do leitor. O letreiramento é um componente essencial da narrativa visual. Em conformidade com Eisner, as onomatopeias estão integradas de modo que parecem emanar do próprio dragão, sugerindo que os sons são parte intrínseca da ação representada. Essa integração reforça a unidade entre elementos textuais e visuais, criando uma experiência narrativa mais rica e dinâmica. Além das funções narrativas, o letreiramento possui um papel emocional e estético significativo. Segundo Silva, a tipologia nas HQs pode influenciar diretamente na interpretação da narrativa. As escolhas tipográficas e a aplicação de cores intensas
criam uma atmosfera de urgência e perigo, amplificando a resposta emocional do leitor à cena. A estilização das letras e a sua colocação estratégica aumentam a dramaticidade e a tensão da narrativa. De acordo com Carneiro, este recurso gráfico é considerado como um dos elementos mais distintivos das histórias em quadrinhos, pois contribuem para a narrativa de uma maneira visivelmente única, integrando-se perfeitamente ao estilo visual da arte sequencial. A história em quadrinhos The Pervert, da autora Michelle Pérez, apresenta uma narrativa sobre a jornada, as adversidades e os sentimentos da Felícia, uma garota transgênero que se prostitui para sobreviver na cidade de Seattle. Durante a leitura da história, o leitor é levado a refletir sobre questões como identidade, pertencimento e amor próprio. Nesta imagem, Felina está profundamente envolvida em uma discussão acalorada com alguém com quem ela mantém uma relação amorosa. A personagem principal, Felina, expressa sua vontade de terminar o relacionamento porque se sente cada vez mais insatisfeita e emocionalmente esgotada. Sua frustração é evidente enquanto tenta transmitir a profundidade de sua infelicidade, enfatizando que suas necessidades emocionais não estão mais sendo atendidas. A conversa é tensa, repleta de dor e de determinação, enquanto Felina corajosamente enfrenta a realidade de que o amor e a conexão que ela sentia se desvaneceram, deixando-a insatisfeita. Essa figura apresenta uma personagem emitindo uma expressão forte, como o balão de diálogo contendo a expressão "fuck off", vai se fuder, tradução nossa em destaque. Este uso do letreiramento visa transmitir a emoção e o tom da mensagem de maneira impactante. De acordo com Carneiro, o tamanho, o formato, as cores e os materiais e a disposição das páginas são elementos essenciais ligados à materialidade do suporte nas histórias em quadrinhos. Os balões de diálogo, conforme descrito por Eisner, são elementos gráficos que estruturam a fala dos personagens, agregam significado adicional e transmitem a qualidade sonora da narrativa. Na figura, o balão de diálogo é preenchido com uma cor de fundo rosa, que contrasta com a tipografia vermelha da expressão escrita. Esta escolha de cores intensifica a percepção da mensagem e a emoção transmitida. A tipologia utilizada no balão pode influenciar significativamente a interpretação do leitor. Segundo Silva, as letras são desenhadas em um estilo negrito e em maiúsculas, conferindo um tom de intensidade e assertividade à fala da personagem. O formato das letras, ligeiramente distorcidas e com bordas definidas, sugere uma expressão de raiva ou frustração, reforçando o impacto emocional. O letreiramento está integrado de maneira que complementa a expressão facial e a postura da personagem. Como pontuado por Eisner, o letreiramento deve contextualizar as ações e direcionar as perspectivas narrativas. Neste caso, a combinação da expressão facial da personagem, que parece estar gritando ou falando com força, e o balão de diálogo estilizado, cria uma coerência narrativa e visual, intensificando a mensagem transmitida ao leitor. Além de sua função narrativa, o letreiramento desempenha um papel essencial na transmissão das emoções. As escolhas tipográficas e cromáticas criam uma atmosfera de urgência e intensidade. Segundo Eisner, a estilização das letras e a sua colocação estratégica podem adicionar nuances emocionais significativas, enriquecendo a experiência do leitor. O uso do balão de diálogo de fala rosa, com letras vermelhas, enfatiza a força e a negatividade da expressão, ampliando o impacto emocional da cena. A imagem apresentada é uma paisagem natural, com uma placa dizendo "Boas-vindas", e esta imagem utiliza o letreiramento para estabelecer o cenário e contextualizar a narrativa visual, desempenhando um papel essencial na comunicação do local e no estabelecimento da ambientação para o leitor. A expressão "Welcome to Michigan", bem-vindo a Michigan, se apresenta no início do capítulo, tendo o contexto do retorno da personagem principal à sua casa. Porém,
A contribuição para o clímax da história é uma complementação da atmosfera densa que prepara os eventos subsequentes. A tipologia utilizada na placa é uniforme, o que facilita a leitura rápida e eficaz. Esta escolha de fonte pode ser vista como uma forma de transmitir clareza e neutralidade, típica de sinais de estrada e placas informativas. De acordo com Silva, a tipografia pode influenciar a interpretação e, nesse caso, a simplicidade da fonte sugere uma mensagem oficial e prática, sem conotações emocionais fortes. O letreiramento está perfeitamente integrado à paisagem da imagem, sendo parte do sinal de boas-vindas. A integração do letreiramento com os elementos visuais é importante para a coesão da narrativa. A colocação da placa em frente a uma imagem natural de árvores e o céu contribui para uma imersão do leitor no cenário, reforçando então a entrada de uma nova localidade. A história em quadrinhos, mangá, Sabrina, The Teenage Witch, The Magic Within, volume 1, da autoria de Tainá Del Rio, que apresenta uma personagem comum durante o dia, onde frequenta uma escola. No entanto, ela adentra o reino mágico, onde aprisiona suas habilidades de bruxaria. Nessa figura, a autora apresenta a capa de uma história em quadrinhos intitulada Sabrina, The Teenage Witch, Spell Freeze. A imagem centraliza dois personagens com elementos de letreiramento, destacando o título da obra e os créditos da produção. O letreiramento é um componente vital que contribui para a identidade visual da capa e a transmissão de informações essenciais ao leitor. O título, Spell Freeze, Feitiço Congelado, tradução nossa, é exibido em letras grandes e estilizadas na parte superior da capa. Segundo Eisner, o letreiramento de títulos deve captar a atenção do leitor. Aqui, a tipografia do título utiliza uma fonte decorativa com um efeito de gelo que reforça o tema mágico e o frio sugerido pelo termo freeze, congelado, tradução nossa. As letras são volumosas e sombreadas, criando um efeito tridimensional que destaca o título da composição geral da capa. As letras do título possuem um estilo que imita a formação de gelo, com variações de cor que vão do azul claro ao branco, sugerindo frieza e magia. De acordo com Silva, a escolha de fontes e cores na tipografia pode influenciar a percepção do leitor. Neste caso, o efeito visual das letras congeladas não só complementa o tema da história, mas também cria uma atmosfera que prepara o leitor para o conteúdo mágico e fantasioso da narrativa. Portanto, para finalizarmos, ao examinar o papel do letreiramento nas HQs, torna-se evidente que esse elemento desempenha um papel central na criação de uma experiência rica e multifacetada, transcendendo o mero aspecto visual para se tornar uma parte integrante e vital da narrativa gráfica. Além disso, o letreiramento transcende a mera transcrição de diálogos e se torna um elemento estilístico e emocionalmente expressivo. De acordo com Silva, o emprego de onomatopeias, balões de diálogos, de som e de pensamento, os splash page e os speed lines não só enriquece a compreensão e imersão do leitor, mas também contribui para a fluidez e tensão da narrativa. Essas são as nossas referências bibliográficas. Espero que tenham gostado. Muito obrigado!